sim, eu estive lá. Não no meio da galera, tá? Mas eu fui almoçar num restaurante, um ótimo restaurante de comida judaica, o Pinati. Muito bom, tá? Um dos melhores. Acho que provavelmente o melhor falafel de São Paulo, um hummus maravilhoso. E aí, retornando, saí lá, passei ali na frente da Alameda Santos. Passei pela Alameda Santos, que é paralela à Avenida Paulista, para entender o que estava acontecendo. Era o pós-manifestação e as pessoas estavam saindo, indo embora. E aí, o que eu reparei aqui, vou deixar meu depoimento aqui, tá, pessoal? Basicamente, o público era muito idoso. A média de idade, vou colocar mediana, tá? A média. 55 anos de idade. Isso significa que mais de 80% das pessoas tinham entre 40 e 70 anos, tá? Ou seja, as pessoas eram muito velhas, no geral. Não havia jovens. Quando havia, era tipo um garoto ou uma garota indo com os pais, né? Os pais resolveram assistir, ou com os avós, tá? Muita gente com mais de 60, muita gente com mais de 70 anos. Assustador como o bolsonarismo se tornou um recorte. Agora, a gente precisa falar dessas pessoas, porque em geral as pessoas tiram onda deles, né? A gente já tirou muita onda deles, tiram ainda onda, porque eu não concordo com as posições políticas e, vamos dizer, a idolatria que eles têm ao Bolsonaro. Eu vi essas pessoas descendo a Rua Augusta, em direção à parte dos Jardins, e aí eu desci, e aí eu, né, agindo como um patriota, eu virei, parabéns, viva o Bolsonaro, para entender a reação da galera, ver se eles estavam felizes com a manifestação. E as pessoas responderam, Deus lhe abençoe, e eu achei educada a parte deles. Isso é muito importante falar, porque eu conheço essas pessoas no fundo, né, enquanto tipo humano, das manifestações que a gente fez do impeachment da Dilma. Essas pessoas são, por mais que elas estejam equivocadas, elas sonham com um Brasil melhor, elas são pessoas educadas. Todas elas que eu me perguntei como foi o ato, foi muito bom. Elas aqui falam, não, deu milhões de pessoas, elas têm uma crença um pouco irreal, um pouco não, muito irreal, não só no Bolsonaro, mas nas mobilizações que elas fazem, ou seja, elas estão embolhadas, né, elas estão presas nessa questão da bolha cognitiva. Mas, né, não dá pra falar que são pessoas ruins, né? São pessoas, coitadas, que estão presas numa linguagem, num tipo de universo em que tudo delas é referendado pelos outros ao redor, né? Então, ela assiste um programa lá na Oeste, depois ela vai ver um vídeo do Rodrigo Constantino, depois vê o Paulo Figueiredo, aí recebe um vídeo do Nicolas no Instagram, então ela fica presa nessa bolha, e nessa bolha ela considera que tá tudo... Não, tudo faz sentido, né? Há um mundo que tem inimigos e tem heróis, tem missões para eles cumprirem e tem adversários. Esse mundo, tá, lhes dá sentido existencial. Então aquelas pessoas vão à rua como um ato quase, um ato religioso, em que eles cultuam o seu líder, eles sofrem junto com o líder, torcem por uma resolução e retornam para casa mais leves, né? O que eu vi de todas as pessoas que estavam indo embora, elas estavam, vamos dizer, com um espírito leve. Tá? Não digo alegres exatamente, mas elas estavam leves, como se estivessem, tipo, voltando da igreja, tá? Naturalmente a gente vai falar, poxa, mas é errado, essas pessoas estão misturando. Sim, elas estão misturando coisas. Eu só estou falando que essas pessoas não são pessoas más. Elas são pessoas equivocadas. São pessoas que são, em grande medida, vítimas de uma manipulação canalha feita por políticos, influenciadores. E assim, as coisas que eu vi na manifestação, os vídeos, tudo aquilo é muito feio. Um cara botou uma procissão, é que é parado, né? É um culto mesmo. Elas ficam paradas, aceitando qualquer absurdo. O que me assusta um pouco é o fato delas aceitarem, sei lá, um discurso do Valdemar da Costa Neto. Quando você vê assim, vocês estão vendo um discurso do Valdemar? Sim, elas estão vendo o discurso do Valdemar. É complicado. São pessoas naturalmente histéricas em termos políticos? Sim. Tem um quê, como disse o Cláudio Leite, idosos têm até um quê de teimosia? Tem. Eles não querem acreditar em ninguém, porque se a bolha deles está validando, e se a bolha faz eles acreditar que é eles contra o mundo, é uma luta deles contra o mundo, eles naturalmente vão achar que o mundo está errado. E quem está certo são eles. E o que cabe a eles lutar e mostrar para o mundo, né, o erro que o mundo está cometendo. Então eu não recrimino, né, essas pessoas não estão cometendo crimes, mas elas estão dispostas a irem até onde nesse erro? Até onde? O Brasil não está sendo alterado para melhor nessas manifestações, e elas servem como massa de manobra de uma agenda personalíssima, a ponto da gente ter tido aquela imagem que acho que é uma das imagens mais malucas e birutas que você possa imaginar, que é daquela bandeira americana tremulando na Avenida Paulista. Meus amigos, eu já vi todo tipo de desculpa que os bolsonistas foram dar, tá? Eu vi alguns, não, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, portanto vamos homenagear. Não foram, foi a primeira nação fora as europeias a reconhecer. Não, os Estados Unidos estão ajudando a defender a nossa democracia.
Para. Não, né? Tava todo mundo muito legal, muito achando muito bacana, porque estavam vendendo espetinhos de Donald Trump sabor Magnitsky. Você tá sabendo isso? Vê. Espetinhos de Donald Trump sabor Magnitsky. Mas você, enquanto grupo político, você sai na rua com as cores do seu próprio país, aí você ergue, no dia da sua independência, uma bandeira dos Estados Unidos, você passa um sinal muito zoado. Espetinho do Donald Trump sabor de Magnitsky. É piada de tiozão, né? Eu nem sei o que colocar. Não é engraçado, é meio constrangedor só. E no lance da bandeira, entretanto, a gente passa a entender muita coisa, né? Como é um patriotismo condicionado. Como o patriotismo deles é condicionado ao Bolsonaro, a ideia de Brasil é condicionada à ideia daquilo que beneficia o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que beneficia o Brasil, é o Brasil que beneficia o Bolsonaro. E nesse sentido, se são os Estados Unidos a beneficiar o Bolsonaro, então vamos cultuar os Estados Unidos também. Então, né, aquelas pessoas não estão pensando no interesse brasileiro, até porque os Estados Unidos definitivamente não estão pensando no interesse brasileiro. Os Estados Unidos estão nos taxando, estão aplicando uma política tarifária draconiana, tá, desproporcional quando comparada de outras nações que eles aplicaram isso. Os Estados Unidos vão exercer poder na América do Sul, muito por conta da nossa fraqueza, claro. A gente não conseguiu criar uma nação forte no nosso próprio continente, especialmente nos últimos 20 anos, o que é humilhante. Mas, né, contudo, todavia, entretanto, deveríamos ser levados no mínimo em consideração. Aí temos um presidente que não presta, tal, mas os Estados Unidos estão nos humilhando, né? Na prática são produtores brasileiros sofrendo na mão dos Estados Unidos, são empresários brasileiros sofrendo na mão dos Estados Unidos, e nós como nação tomando pito internacional recorrente. Você ficar erguendo bandeira dos caras, isso sabendo que o Trump está interessado nas suas questões geopolíticas em beneficiar de maneira colateral um aliado dele que é o Bolsonaro, pô, isso me pega muito, né? Isso me pega muito. Mas essas pessoas darão um nome próprio de patriotas. Eles se atribuem vamos dizer, essas ações que eles tomam como patriotismo. Eu sou um patriota. Tá bom então, cara. Tá bom. O que eu posso falar pra vocês? Tá? Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!